aula você vai aprender a como calcular a diagonal de um paralelepípedo. Quem já sabe? Já falou que é fácil, né? Levanta a mão. Muito bem, eu vou ensinar tudinho. Calma aí que eu vou ensinar até como que nós vamos chegar na fórmula para fazer o cálculo dessa diagonal. Mas antes disso, dá o like para essa aula que está começando e para você que não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal. Vai lá que eu tô esperando, hein? Então, observa bem o desenho que eu trouxe. Produção, aprovado meu desenho dessa vez? Muito bem. Então, o que é a diagonal do paralelepípedo? Você sabe que se eu pensasse em uma diagonal, olha aqui, ó, de um retângulo, isso, produção, eu ia falar exatamente isso. A diagonal de um retângulo é aquele segmento, aquela linha que a gente faz de assim, né? A gente fala até de atravessado. Eita, quase que nem relou, hein? Que tinha que chegar aqui, ó. Então, é aquela diagonal que a gente faz assim. Nós observamos muito essa diagonal nas porteiras que tem no sítio, porque daí ela faz o reforço nessa porteira. Tudo bem? Isso é a diagonal, ok? Mas na diagonal do paralelepípedo, olha lá como é que eu vou calcular essa diagonal, que seria essa linha que eu coloquei em vermelho, que ligou o vértice D. Imagina o paralelepípedo, um tridimensional. Vai imaginando aí. Oi? Poderia ser um quadrado também? Poderia ser um quadrado também, mas vai ter aula separada do quadrado, produção. Não é do quadrado, produção, é do cubo. E aí, eu quero descobrir quanto vale, então, essa medida que veio desse vértice D até o vértice B. Daí você vai imaginando aí na sua cabeça como eu estou fazendo esse desenho. Ou poderia ser daqui para cá também, mas já coloquei ali. Você tem ideia de como que eu começo fazendo esse cálculo? Lógico que no exercício vai ter números, né? Mas aqui para a gente fazer a demonstração da fórmula. O que você falou? Que tem um triângulo retângulo ali? Muito bem, gente. Aqui, se você observar, do vértice D ao vértice C, é um cateto, ó. Vou até reforçar aqui, ó. Aqui nós temos um cateto do triângulo retângulo. E se eu ligar o vértice C ao vértice B, vamos pegar a régua. Cadê a régua, produção? Olha aqui, ó, o que vai acontecer. Se eu ligar aqui, ele vai formar, ó, um triângulo retângulo, que é reto aqui, ó. O vértice C formou aqui de frente para o vértice C um ângulo reto. Então, agora ficou fácil, né? Eu já consegui identificar o meu triângulo retângulo. Então, agora, para encontrar a medida dessa diagonal aqui, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo e pronto. Então, eu vou pegar um paralelepípedo aqui para você observar. Fica melhor para observar do que o meu desenho ali, gente. Então, ó, tá vendo o triângulo retângulo que está formado aqui dentro do paralelepípedo? Produção, tá dando para ver bem? Esse triângulo retângulo é o que eu desenhei aqui também, né? Então, você vai comparando. Eu preciso descobrir, então, quem é a hipotenusa, assim, produção? Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo que está ali, o vermelho. E aí, o que nós vimos? Que para descobrir quem é a hipotenusa, eu preciso da medida desse cateto aqui, ó. Ó, disso aqui eu preciso. Porque a medida dessa aresta, quando eu vou fazer o exercício, eu tenho. Mas e a medida desse cateto aqui? Que esse cateto que eu estou falando aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser a diagonal da base do nosso paralelepípedo. Então, eu preciso descobrir isso daqui. E você pode observar agora que para descobrir isso daqui, eu tenho uma outra hipotenusa. Agora eu tenho a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Consegue observar? A hipotenusa desse triângulo aqui. Então, essa medida aqui agora, de um cateto do triângulo oficial, vamos dizer assim, ele vai ser uma outra hipotenusa. Vou chamar de Hzinho aqui, que vai ser a hipotenusa desse triângulo. Como você observou aqui, ó. Ele vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, ou se eu quero olhar aqui para baixo, vai dar na mesma, desse triângulo aqui. Tudo bem? E aí, eu já tenho quem seria essa medida, e eu teria no nosso paralelepípedo quem é essa medida aqui. Posso chamar, por exemplo, essa medida posso chamar de Azinho, e essa medida, que é referente a essa aresta aqui, posso chamar de Bzinho. E essa outra aresta aqui, vou chamar de Czinho, tá bom? ABC. Muito bem, então agora vamos fazer, começando por esse triângulo aqui e aplicando o teorema de Pitágoras. Como é que vai ficar? Ó, olha aqui no desenho, se você prefere no desenho.
o ângulo reto está aqui. Aqui eu tenho a medida referente ao A, aqui a medida referente ao Bzinho. E aqui seria a minha hipotenusa. Então, vai ficar hipotenusa, que é essa medida aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à medida desse cateto ao quadrado, mais, lembra o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E o outro cateto é esse daqui, ó, que é b ao quadrado. Então, agora, você pode observar que eu não posso somar isso com isso. Não dá para fazer nada. Então, eu vou colocar aqui que h é igual. Vou tirar aqui o quadrado daqui, aplicando a operação inversa no segundo membro. Então, vai ficar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Pode chamar de h ou também você pode chamar de diagonal da base. Eu vou trocar aqui por dzinho para você não ficar se confundindo. D1 eu vou chamar aqui, tá bom? Aí fica mais fácil, talvez você está acompanhando no livro didático, aí tá como D1, que seria a diagonal da nossa base. Eu posso pôr DB também, você que escolhe. Muito bem, cheguei até aqui. Agora nós já temos essa medida. Agora podemos partir para a diagonal do nosso paralelepípedo, que vai ficar assim agora, ó. A diagonal, ela é hipotenusa ali nesse triângulo retângulo, né? Então, vai ficar d ao quadrado, que é esse d que está em vermelho, é igual cateto ao quadrado e cateto ao quadrado, ó. Então, vai ser igual a cateto ao quadrado, vou colocar aqui czinho ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, mas eu já tenho o valor do cateto ao quadrado, tá aqui, ó. Não preciso colocar como a raiz e elevar ao quadrado e depois calcular. Já coloco direto, tá escrito D1 ao quadrado, tá aqui, ó. Então, mais A ao quadrado mais B ao quadrado, ó. Então, isso aqui é referente à diagonal da nossa base ao quadrado, ó. Tudo bem? Que é essa medida aqui, que é isso daqui. E agora, para terminar isso daqui, como que vai ficar? Então, d ao quadrado, que é a diagonal do paralelepípedo, igual. Aqui eu posso dar uma organizada. Tira esse parênteses, vai ficar c ao quadrado mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai ficar que diagonal ao quadrado é igual, na ordem, né? A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas você poderia fazer fora da ordem, tá bom? E para terminar, você vai encontrar que a diagonal é igual. Para eu tirar aqui o quadrado daqui, fazer a operação inversa, a potenciação, eu aplico raiz quadrada desse lado, que é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, isso daqui vai ser a fórmula para você calcular a diagonal de um paralelepípedo. Isso aqui que eu fiz aqui, gente, foi uma demonstração para você entender como é que nós vamos calcular a diagonal de um paralelepípedo. Porque é fácil, mostra a fórmula para você, fala, faz assim. Mas da onde veio essa fórmula? Então, aqui nós temos a demonstração e aqui nós temos o resultado de como faz esse cálculo. Agora vamos fazer exemplo utilizando os números, né? Qual é a diagonal de um paralelepípedo retângulo, que é esse desenho maravilhoso, melhorando o desenho na produção, que tem dimensões 6 decímetros, 3 decímetros e 2 decímetros. Então eu preciso descobrir a medida dessa diagonal desse paralelepípedo. Quem é que marcou a fórmula mesmo? Como que ficou? Que para calcular a diagonal, eu faço a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E quem eram mesmo esse a, b e c? Aí dá uma lembrada no desenho. Aqui nós tínhamos a medida referente ao a, aqui ao b e aqui ao c. Então, você pode observar que essa medida 3 aqui é essa medida aqui, e que a medida 2 é referente a essa medida aqui. Então, aqui eu posso falar que é o nosso Azinho, aqui o nosso Bzinho, que é dessa medida aqui, e aqui é o nosso Czinho, que é dessa medida aqui. Tudo bem? Agora é só fazer a aplicação da nossa fórmula. Então, vai ficar que diagonal é igual a medida de A, é essa daqui que é 6, mais, esqueci de uma coisa, é 6 ao quadrado, mais a medida de b ao quadrado, b é referente a essa medida aqui, né, que é a mesma daqui, que é 3
ao quadrado, mais a medida de C, que é referente a essa daqui, que é de 2. 2 ao quadrado. Tudo isso daqui eu faço na raiz quadrada. Então, diagonal do paralelepípedo vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado vai ser 9. E 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou chegar aqui, D é igual a raiz quadrada, faço a adição. 36 mais 9, 45. 45 mais 4, 49. E agora eu preciso descobrir quem é a raiz quadrada de 49, que vai ser igual a 7. Nossa unidade de medida é decímetros. Então, quer dizer que a medida da nossa diagonal, da nossa não, né, do paralelepípedo, vai ser de 7 decímetros. Eu só vim aqui colocar que essa diagonal mede 7 decímetros. Ficou melhor agora para entender com o número, não ficou, produção? Porque só com letra, né, gente? Vamos fazer mais um exemplo? E agora, quero ver você fazer sozinho, depois você confere. Vamos praticar, né? Qual é a medida da diagonal de um paralelepípedo retângulo que tem as dimensões 10, 8 e 6 agora? Veja que eu mudei as medidas. Então, ó, 10 centímetros aqui na maior dimensão, 8 centímetros e 6 centímetros. Então, lembre-se que nós nomeamos como sendo A, B e C. Como é que faz mesmo? Diagonal? Diagonal igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que refere-se às dimensões do nosso paralelepípedo. Muito bem, agora vamos só trocar os valores. D igual A, cadê o A? É 10. 10 ao quadrado mais B, 8. 8 ao quadrado mais C, 6. 6 ao quadrado. E agora? Agora vai ficar que D é igual raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é C. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Mais 6 ao quadrado, quanto? 36, porque é 6 vezes 6. Agora, somando todo mundo aqui, o que eu vou encontrar? 100 mais 64, 164. Mais 36, 164, 200. Ok, então a diagonal mede a raiz quadrada de 200. Aí, quando nós chegamos nesse resultado, é comum nós realizarmos a fatoração desse número aqui, ó. Vamos decompor esse número em fatores primos, ó. Então, tem que relembrar esse conceito. E para você que precisa relembrar, eu tenho a aula no canal também. Vou deixar a indicação da aula para você e na descrição também vai ter. Então, vamos lá. 200 dá para dividir por 2, que dá 100. Aqui sempre coloca número primo, tá, gente? Dá para dividir por 2, que dá 50. Dá para dividir por 2, que dá 25. Agora eu posso fazer a divisão por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Bom, como eu sei que aqui é a raiz quadrada, aqui tem índice 2. Então, eu vou agrupar de 2 em 2 aqui, ó. Então, aqui vai virar 2 ao quadrado. Aqui não dá para virar, mas aqui dá 5 ao quadrado. E esse aqui vai ficar sozinho. Então, vai ser assim, a diagonal igual. Eu estou fazendo esse processo da decomposição para fazer uma simplificação da raiz quadrada de 200, tá bom? Então, vai ser 2 elevado ao quadrado, que eu coloco agora já do jeito que eu agrupei aqui. 2 ao quadrado vezes 2, que está sozinho, que teria expoente 1, vezes 5 ao quadrado, né? Então, isso aqui resulta em 200. Agora, para fazer o processo de simplificação, todo radicando, que é o número que está lá dentro da raiz, ele tem o expoente igual ao índice, vai ser simplificado e vai ser fora. O índice é 2, ó. Esse aqui sai fora. O índice é 2, ó. Esse aqui tem o expoente igual ao índice, o 5 sai fora. Então, vai ficar 5 vezes 2 para
fora do radical, porque eu fiz a simplificação. E esse 2 que tem o expoente 1 é diferente, não vai sair, né? Ele vai ficar ali, não vai fazer a simplificação. Então, vai ficar dentro. E agora eu posso fazer aqui a multiplicação, ó. 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 2. Então, chegamos na medida da diagonal do nosso paralelepípedo, que vai ser igual a 10 raiz quadrada de 2 centímetros. Então, vou deixar a resposta na forma de radical, não tem problema. Não precisa ser um número exato, um número só com vírgula. Pode trabalhar também com radical. É o número do mesmo jeito, né, gente? Vamos fazer mais um exemplo? E agora, quem é que me diz qual é o volume? Eita, agora tem volume na aula de diagonal do paralelepípedo? Sim, calma lá que vai dar certo. Qual é o volume de um paralelepípedo retângulo cujas arestas da base medem 3 decímetros e 4 decímetros e a diagonal mede 13 decímetros? Então, vamos colocar as respectivas medidas, ó. Então, aqui eu tenho a diagonal medindo 13. O que mais que ele fala? Que as arestas da base. A base seria essa medida aqui, ó. As arestas da base medem 3 decímetros e 4 decímetros. Então, vamos colocar 4 aqui e 3 aqui. Muito bem. O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir qual é o volume. E como é que se calcula volume de um paralelepípedo? Quem sabe? É simples, é easy de fazer. Como é que é? É só fazer a multiplicação das 3 dimensões. Aqui sempre eu coloco A, B e C, não é assim? A, deixa eu colocar de outra cor aqui. A, B e C. Não é assim que nós fazemos? Então, é só calcular a multiplicação, o produto de A por B por C. Fácil de fazer volume, né, gente? Então, como que vai ficar? A. Não tem o valor do A, produção. E agora? Não dá para fazer. Calma que dá para fazer sim. Eu não tenho o valor do A, dessa medida, dessa dimensão aqui. Mas eu tenho quem é a diagonal. Logo, eu vou lá para a fórmula de diagonal. Vamos deixar a fórmula de volume, vou apagá-la por enquanto. Vamos colocar ela ali, ó. O volume vai ficar aqui, ó. Vou deixar a fórmula escrita para você não esquecer. Volume, então, do paralelepípedo vai ser a multiplicação das 3 dimensões. Muito bem. Lembrando agora a fórmula da diagonal. Diagonal do paralelepípedo. Então, você viu? Eu vou precisar usar uma fórmula para depois voltar na outra para encontrar o que o enunciado está querendo. Então, a diagonal igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que são as dimensões do nosso paralelepípedo, tá bom? Então, vamos lá. D, eu tenho o valor de D, não tenho? Esse D mede 13, ó. 13. Igual raiz quadrada de A ao quadrado. Não tem o valor do A, então vai ficar A ao quadrado. Mais B ao quadrado. Cadê o B? 4 ao quadrado. Mais C ao quadrado, que é o 3. 3 ao quadrado. Muito bem. Então, vai ficar 13 igual raiz quadrada de A ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá 16. Mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Muito bem, já está melhorando. Então, vai ficar 13 igual raiz quadrada de A ao quadrado mais... Quanto que dá aqui, ó? Posso somar esses dois. 16 mais 9, 25. E aí, o aluno pega e fala, Giz, então, quando você tem aqui, ó, uma adição de 2 números elevados ao quadrado, dá para fazer cada um? O aluno fala isso aqui, ó. Dá para fazer, então, um quebrado A ao quadrado mais raiz de 25 ao quadrado. Isso aqui tá errado, tá? Você só pode fazer isso daqui quando você tiver multiplicação entre os valores dos radicandos. Quando for adição, não dá para fazer. Ué, então, o que é que faz agora? Como é que eu vou tirar esse radical daqui? Qual é a operação inversa da raiz quadrada? É a potenciação, é elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar e elevar os dois membros da nossa igualdade
ao quadrado. Como assim elevar os dois membros ao quadrado? Quanto que fica 13 ao quadrado? 13 vezes 13, 169. Agora, como eu elevei ao quadrado aqui, ó, o índice também não é 2 aqui, gente, que é raiz quadrada? Toda vez que eu tenho o expoente igual ao índice, eu posso simplificar o radical. Ele vai embora, sai, caiu fora. Sobrou o quê? Sobrou quem está aqui dentro, ó, ao quadrado mais 25. E agora, o que que eu faço? Como que eu continuo isso daqui? Vamos lá. Eu vou fazer então agora, preciso encontrar o valor de A ao quadrado. Vou pegar esse 25 que está no segundo membro, vou colocar aqui com 169. Ó. Vai ficar 169 menos 25. Ele estava a mais, eu fiz a operação inversa. Igual a A ao quadrado. 169 menos 25 vai ser igual a 144, que é igual a A ao quadrado. E agora, como é que eu descubro só o valor de A, que seria essa dimensão aqui que eu estou buscando? É só você pegar e tirar a raiz quadrada de 144, que você descobre o valor dessa dimensão. Quem é a raiz quadrada de 144? É 12. Então, o valor de A vai ser de 12 unidade de medida decímetros que nós estamos trabalhando. Ó, agora eu venho aqui e eu coloco o valor de A que eu acabei de descobrir, que é de 12 decímetros. É o nosso Azinho. E agora, por fim, eu consigo encontrar a medida do volume, que é só multiplicar esse por esse por esse, que é a multiplicação das três dimensões. Volume, vou fazer aqui, produção. Volume é igual ao valor de A, dessa dimensão A, vezes a dimensão B, que é 4, vezes a dimensão C, que é 3. Faz a multiplicação. 12 vezes 4 dá 48. 48 vezes 3, ou faz aqui, ó, melhor, ó. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12, 144. 144 decímetros cúbicos é o valor do volume desse nosso paralelepípedo. Podia falar ainda que 144 decímetros cúbicos, isso daqui é a mesma coisa que 144 litros, porque a cada 1 decímetro cúbico tem-se 1 litro de água. Olha aí, dá para pensar nisso também, gente. Então, resolvida essa questão, envolvemos aqui o conceito de volume de paralelepípedo e diagonal do paralelepípedo. Você anotou tudo aí? Ficou difícil? Como é que foi? Me conta aí depois nos comentários. E se você precisar revisar esses conceitos que nós desenvolvemos nessa aula hoje para fazer o cálculo da diagonal de paralelepípedo de volume, você pode encontrar os links na descrição ou você pode digitar no YouTube o nome do conteúdo que você está buscando e giz com giz, que aí você encontra aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar aí na sua prova, tirar aquela super nota, hein? Dá o like para essa aula de hoje, ó, não esquece do like. E para você que não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, que aí você não perde nenhuma novidade, nenhuma aula e vai arrasar. E eu vejo você, sabe quando? Na próxima aula. Tchau!